Queridos amigos, queridas amigas, nosso muito bom dia, rogando a Deus, aos Espíritos bons que representam Jesus, notadamente nessa casa abençoada, que nos envolva, que nos bafeje das vibrações mais salutares possíveis. Para mim é sempre uma honra e eu entro aqui espiritualmente de joelhos em função da magnanimidade e da grandeza dessa casa, cuja história se confunde com a história do próprio movimento espírita. Por minha mente passam os vultos venerandos, os pioneiros que construíram o pensamento espírita nessa região e que foram aqueles trabalhadores da primeira hora do movimento espírita, herdeiros do legado kardeciano nas terras do Brasil e que puderam consolidar a doutrina na mente popular, puderam, com muitas dificuldades, divulgar, socializar o conteúdo da doutrina para que hoje possamos falar tranquilamente sobre a doutrina espírita, sem os apedrejamentos, pelo menos públicos, sem as agressões, pelo menos de maneira tão ostensivas como era no passado, e conversar sobre espiritualidade de uma forma muito mais livre, mais fluida, como não era tão comum na época do venerando Pititinga e de outros que compunham aquela equipe de pessoas que reencarnaram aqui no Brasil, que nasceram em solo brasileiro, para poder divulgar o ideal do bem. Então, para mim, uma grata satisfação, uma honra estar nessa casa, sempre uma alegria não merecida de estar aqui participando de uma reunião como essa. O tema que nos foi proposto é o tema do suicídio. Tema, aliás, cada vez mais urgente, mais palpitante e necessário para a gente discutir nas casas espíritas, porque é um tema que tem sido ventilado em qualquer setor do pensamento humano atualmente, porque se trata de uma questão que tem chocado especialistas da área, a mídia, a população de uma forma geral, em função da gravidade do problema que só piora e só aumenta a cada ano. Interessante notar isso porque quando a gente fala sobre alguns problemas de saúde de maneira geral, a tendência são os números caírem e a situação ser melhor. Diabetes, hipertensão, cardiopatia, a gente tem estratégias de esclarecimento, políticas públicas, psicoeducação, e graças à informação e esclarecimento, as coisas têm melhorado a cada ano, segundo as estatísticas. Mas apesar das abordagens sobre o suicídio, a cada ano a coisa piora. O que é muito interessante que a gente vai discutir aqui. O suicídio é um problema de saúde pública. Não é mais uma questão que estava na pauta das discussões morais. Isso é, que era um assunto discutido por religião, que atribuía um pecado ao suicídio. Não era um assunto discutido por filosofia, por sociologia, por apenas ciências humanas, apenas entre aspas, pelas ciências humanas. Mas hoje é uma questão de saúde. E é uma questão que tem preocupado as criaturas de uma forma geral e, claro, por consequência, as casas espíritas têm abordado o assunto, aliás, com muita justeza e muita sabedoria, têm abordado o assunto cada vez mais, porque é necessário falar e discutir sempre sobre essa questão, uma vez que nós ainda não temos uma noção completa, uma compreensão profunda e uma forma de lidar com o problema de uma maneira eficaz a ponto de a gente estar melhorando a situação geral. Não quero dizer com isso que as nossas práticas na casa espírita não têm ajudado muita gente, tem. A proposta espírita tem arrancado muita gente do suicídio. As propostas de saúde mental, os profissionais da área com as suas técnicas, com as suas terapêuticas, claro que tem ajudado muito, mas pela quantidade, pelos índices alarmantes, pelas estatísticas, a gente tem percebido que a gente não tem vencido muitas das batalhas. Pelo contrário, a gente tem perdido a maior parte das batalhas contra o suicídio. E isso é algo digno de nota. Não é à toa que há poucos anos, se não me falha a memória, a partir de 2011, surgiu na área da psiquiatria uma nova ciência chamada suicidologia. E os suicidólogos procuram estudar a temática com mais
profundidade para tentar entender por que as pessoas estão se matando. Porque o número do suicídio aumenta cada vez mais. Porque a população está, de maneira geral, escolhendo o extermínio da própria vida. Em momentos atuais em que, se a gente for pensar em termos históricos a longo prazo, a gente nunca viveu tão bem. Apesar de todos os problemas que a gente vive, você não vai comparar a sociedade de hoje, do século XXI, com a Idade Média. Com a época do terrorismo pós-Revolução Francesa, onde as pessoas eram guilhotinadas. Por pior que sejam os defeitos da nossa sociedade atual, nós hoje vivemos melhor do que muitos reis do passado. Luís XIV, o grande rei da França, praticamente dono do mundo, não tinha uma aspirina, ou uma neosaldina, ou um dipirona para dor de cabeça. Então, mesmo que você não tenha plano de saúde e você recorra aos serviços públicos, você vive melhor do que o rei da França naquela época. Por pior que sejam as condições atuais, a humanidade está cada vez com uma vida mais confortável, possibilidades maiores. Mesmo a população pobre, porque o pobre de hoje, o miserável de hoje, vive melhor do que o miserável da Idade Média. Então por que as pessoas têm se matado mais? O número não corresponde ao aumento populacional. O que chama a atenção é isso, porque poderia ser, não, hoje a população é maior na Terra, então tem mais gente que se mata, mas no passado se matava também. Mas não bate esse número, porque o aumento de suicídio é muito maior do que a proporção do crescimento da população. 1 milhão de pessoas aproximadamente se matam por ano no mundo. 1 milhão de pessoas. O número deve ser maior, porque todas as estatísticas que eu vou dizer aqui são estatísticas que os serviços de saúde conseguiram anotar. Então tem muita gente que não entra nessa estatística. Tem muita gente que a causa de morte é desconhecida, que a família encobriu por conta do estereótipo do rótulo, por conta do atestado de óbito. Tem muitos casos que passam como infarto, como outra causa de morte, e na verdade foi suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo por suicídio. A cada 40 segundos. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. E os números têm aumentado. Em 2010, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um relatório sobre suicídio. E naquela época, a Organização Mundial de Saúde dizia mais ou menos assim: se a coisa continuar com essas tendências, com essa tendência, em 2025, estamos chegando lá, em 2025, a primeira causa de morte no mundo será o suicídio, mais do que infarto, do que câncer, do que AIDS, do que acidente de carro e do que conflito com arma de fogo. E já estamos em segundo lugar. O suicídio já está em segundo lugar. Não chegou ainda em 2025. O que chama a atenção. O problema, portanto, do suicídio é grave. É grave. E eu não vou ficar me atendo aqui a muitas estatísticas, porque senão eu passarei a manhã inteira falando só de números. Porque são muitos os números. Muitos os números. Por incrível que pareça, embora exista uma estatística apontando que as mulheres deprimem mais do que os homens, e eu desconfio dessas estatísticas, porque eu tenho uma certa suspeita que as mulheres aparentemente deprimem mais porque elas buscam mais ajuda, então são incluídas nos números. Como os homens, quando deprimem e não buscam ajuda, resolvem as coisas na cachaça, nas fugas, na violência, na agressividade, no jogo, no sexo desorganizado, desenfreado. Então os homens não entram muito. Daí o serviço de psiquiatria e de psicologia, a maioria são mulheres. Isso tem mudado nos últimos anos. Os homens têm procurado mais ajuda, mas ainda as mulheres buscam mais ajuda, falam mais do problema, desabafam mais. E talvez seja por isso, porque eu desconfio que essa estatística seja assim: a cada 3 mulheres que são deprimidas, um homem é deprimido. Eu desconfio de que é por causa disso. Os homens não se abrem, então a gente não sabe, não entra nos números. Mas não é à toa que há mais suicídios por homens do que por mulheres. Os homens se matam mais em termos de gênero. Há uma quantidade grande, tanto em homens quanto em mulheres. Mas os métodos que os homens utilizam para se matar são métodos mais agressivos e quase sempre irreversíveis. Se jogar de um lugar alto, dar um tiro na cabeça, se atirar na frente de um trem.
A mulher quase sempre ingere, por exemplo, medicações ou veneno, alguma substância, corta os pulsos, o que são métodos que podem salvá-la, mais fácil de salvá-la, do que, por exemplo, o enforcamento, que é também uma causa muito comum. Porque o enforcamento sugere uma alta intencionalidade, porque o sujeito, na verdade, não morre pela asfixia, ele morre porque quebra o pescoço. É difícil salvar. Ora, mas por que estamos falando disso tudo? Porque as mulheres, inclusive, isso é um dado interessante, as mulheres não se matam nunca desfigurando o próprio rosto. A mulher vaidosa até um suicídio, né? Porque dar um tiro, por exemplo, no próprio rosto para desfigurar, quase não há estatística em relação a isso. Mas a verdade é que, brincadeiras à parte, por que o suicídio é considerado questão de saúde mental? Os suicidólogos que procuram aprofundar o tema chegam a uma conclusão: não há uma causa única. Você não dá para dizer que a pessoa se matou por causa de um fator ou motivo. É um conjunto. Por isso que o suicídio é considerado uma síndrome. Síndrome tem a ver com um conjunto de sintomas. Você pode dizer qual foi o gatilho, o fator preponderante. Perdeu o emprego, terminou uma relação amorosa, foi vítima de uma calúnia, de uma crítica, de uma condenação. Mas a gente não pode reduzir tudo a isso. Há outros fatores. E aquele foi um fator preponderante que empurrou de vez. Porque senão toda pessoa que perdesse o namorado, a namorada, tivesse algum, ia se matar. A gente teria uma epidemia ainda maior. Não é assim. Quanta gente passa por decepção amorosa e não se suicida? Então não pode ser um fator único. É um conjunto de fatores. Não dá para avaliar, portanto, por um único problema. Mas por que é uma questão de saúde mental? Porque uma coisa que os suicidólogos dizem que é certo é que a grande maioria das pessoas que se suicidam estavam com algum distúrbio, alguma alteração psíquica. O número pequeno daquelas pessoas que pensaram, que calcularam, que raciocinaram, que planejaram a sangue frio, que refletiram sobre a questão e que optaram pelo suicídio, é um número pequeno. É um número muito pequeno. E esse contingente da população é uma situação mais grave do ponto de vista espiritual, que tem um agravante aí, por conta do sangue frio para optar, teve tempo para pensar. A maioria das pessoas que se matam estavam com algum distúrbio psíquico e viveram uma situação de grande sofrimento, de surto, de desespero. E naquele momento de desespero, tomado pelo emocional, se suicidaram. O suicídio é considerado um tabu. E até poucos anos era um tabu ainda mais forte, porque ninguém falava sobre o assunto. Até mesmo na área da ciência, na minha área de psicologia, haviam autores que diziam que é melhor não valorizar a questão abordando. Porque se abordar, aquilo acaba se tornando em evidência, destaque, e acaba estimulando. Essa tese está superada, está profundamente superada. Muito pelo contrário. Não falar no assunto é deixar a pessoa que está pensando em suicídio ainda mais se sentindo só. Como você não aborda, como você não conversa, ela já se sente criticada. E se você é um profissional de saúde que atende alguém que não aborda a questão, o paciente nunca vai tocar no assunto porque já se acha criticado, porque se ele falar vai receber de repente um sermão, vai ter aquele discurso que a pessoa deprimida não quer ouvir, que a sua vida é tão boa, por que você está pensando nisso? Vai passar. Pare para pensar, como está gente pior do que você. Esse tipo de orientação, embora com das melhores das intenções, às vezes a gente faz isso, especialmente quando é familiar nosso, que está perto, a gente tenta animar a pessoa assim, não anima, desanima mais. Deixa a pessoa se sentindo pior porque a pessoa está pensando naquilo. Se sente mais sozinha, mais incompreendida. Ninguém compreende ela. Essa é a ideia. Então o suicídio é um tabu. Se evita falar na situação. Se evitar falar até na área de saúde mental. Hoje está ultrapassado isso. Vocês já pensaram eu chegar para alguém e perguntar: você está pensando em morrer? Está pensando em se matar? Pensou em se matar? E a pessoa: olha, eu não estava pensando não, mas já que você está falando agora eu estou com vontade. Não existe isso. Quem está com vontade está alimentando ali. Quando você fala, a pessoa para e diz assim: ah, graças a Deus você tocou no assunto, eu queria desabafar, eu estou pensando, etc. E o profissional tratar a questão naturalmente. Que método você já utilizou? Você já chegou a tentar fazer uma tentativa ou só passou pela tua cabeça? Em que nível de intensidade está a ideia suicida? Porque em psicologia a gente costuma dizer o seguinte: falar substitui o fazer. O ato de falar substitui o fazer.
Agora, para muita gente é difícil, principalmente para quem não tem preparação técnica, não tem estudo, e é por isso que é importante palestras como essa, porque qualquer um de nós conhece alguém que está vivendo uma problemática dessa, na própria família. Não tem família que se salva hoje, que não tem um membro pensando nisso, é muito difícil. Então, por que a gente ter uma noção do problema, para a gente saber abordar? Não precisa ser técnico, estudioso da área, mas pelo menos ter uma noção mínima. Mas para quem não tem noção mínima, é insuportável ouvir alguém falando que pensa em se matar sem, por exemplo, dar um sermão, sem, por exemplo, dar lição de moral, sem, por exemplo, dar uma receita pronta, né? Você tem tudo, tem dinheiro, como é que você está assim? Esse tipo de orientação é muito difícil para alguém que não está preparado ouvir, escutar a pessoa verbalizar aquilo e dizer: olha, eu estou com você. Se uma coisa eu posso te dizer, é que você não está sozinho. E afinal, se você está contando para mim, é porque inconscientemente você também está pedindo ajuda. É porque um lado de você quer sair disso. No fundo, você não quer se matar. Você quer anestesiar a sua dor. Você quer sufocar o seu sofrimento. E você acha que ao se matar, você vai mergulhar na ausência de sofrimento ou na falta de qualquer problema. Mas o suicídio é uma solução que não se resolve. Se é num contexto que não é espiritual, religioso, a pessoa não é aberta para o diálogo, a gente não vai ficar com doutrinação na base da violência, porque isso incomoda e a pessoa vai se irritar mais, você não vai querer te ouvir. Mas você pode pensar: se não for por você, por aqueles que ficam, aquelas pessoas que te amam, os laços, as pessoas que estão aqui e que quando você se suicidar, nunca mais serão as mesmas. Porque ao pensar no seu próprio drama, você esquece no drama que você vai deixar ao seu redor. Porque às vezes o suicida está tão focado no seu sofrimento que ele nem se dá conta que as pessoas que ele mais considera no mundo nunca mais serão as mesmas. E um fato aqui: é muito comum numa família em que um suicida, outra pessoa começar a pensar em suicídio também. Às vezes há um efeito cascata na família, porque já havia pessoas com propensão, com ideia suicida. Age e comete suicídio, as outras, aspas, muitas aspas, têm coragem, que não é coragem, mas aspas, coragem para fazer o mesmo. Então aquele suicídio gerou um efeito cascata. Mas por quê? Porque o suicídio não é muito abordado. Há uma questão histórica que é importante aqui a gente lembrar. Existe um fenômeno chamado efeito Werther, que faz com que as pessoas tenham cuidado, especialmente na mídia, ao abordar o suicídio. A expressão Werther vem do século XVIII, 1700 e pouco, no final do século XVIII, quando o escritor alemão Goethe, o famoso romancista alemão, esse gênio das línguas, lançou uma obra, um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. A obra é um romance, é literatura. E o personagem principal, que era um jovem, que teve uma desilusão amorosa, teve uma decepção amorosa, e depois da decepção amorosa, tombou numa depressão, numa melancolia, e resolveu, entre aspas, numa solução que não soluciona, que foi o suicídio. Essa obra fez um sucesso. A juventude americana e europeia, norte-americana e europeia, leu a obra, e o que se observou, depois da publicação da obra, nos anos subsequentes, foi um aumento de suicídios entre jovens, com o mesmo método que o Werther, o personagem da obra, usou. Na psiquiatria, ficou conhecido, portanto, o efeito Werther, quando há uma espécie de contaminação. Alguém se suicida, a notícia é propagada e aquilo gera estímulo para outras pessoas que já pensavam em fazer. Isso gerou, portanto, cuidado em profissionais de saúde para instruir a mídia, os jornalistas, quando for abordar uma notícia do suicídio. E como é uma situação tão delicada, os profissionais da imprensa evitam até tratar do assunto, o que também não é uma boa opção. Não falar do problema também não é uma boa opção. Mas aí, se fala do problema, aumenta. Se não fala do problema, não resolve. E aí os profissionais que não são da área de saúde mental ficam às vezes confusos, ficam às vezes inquietos em relação a como é que a gente resolve esse problema. A questão do efeito Werther é o modo como eu abordo o problema. Há uma série do Netflix há alguns anos aí que foi publicada,
13 razões por quê, né? O título original é em inglês, que aborda casos de suicídio. E embora eu não assisti, então não posso fazer um comentário, parecer, mas alguns profissionais que assistiram produziram artigos e textos dizendo que a obra tem um conteúdo de efeito Werther. Tem autores que dizem que não, que está abordando suicídio, mas como alguns personagens, inclusive protagonistas, aparecem como heróis, como pessoas do bem, etc., e que diante da situação da vida optam pelo suicídio, aquilo romantizou o suicídio de tal forma que alguns autores defendem que essa série tem o potencial do efeito Werther. A questão do efeito Werther é o seguinte: é a forma como eu noticio na mídia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela ponte lá do Rio Niterói, quando alguém se suicida e a mídia começa a noticiar com muito detalhe, não é que não possa noticiar, mas noticiar com muito detalhe, falando do método, que a pessoa se jogou, descrevendo detalhes, falando da família, focando demais na pessoa que se suicidou. Esse é um problema. Por quê? Porque essa pessoa ganha tanto destaque, ganha tanta evidência, que aí alguém que está muito angustiado tem o delírio, a ideia distorcida de que se suicidar vai ser noticiado, vai ganhar fama póstuma, fama após a morte, e vai ficar famoso. Então, por incrível que pareça, vai deixar um legado, aspas, vai ser conhecido. Porque às vezes a pessoa é rejeitada, a pessoa tem um histórico de ser invisível. Olha só como é a questão. Então, noticiar o suicídio, colocando a pessoa com muito destaque, falando muito da pessoa que se suicidou, falando que a pessoa era do bem, que tinha muitos valores. Às vezes a pessoa é do bem mesmo, tem muitos valores, mas enfatizando o lado bom da pessoa, isso acaba tornando ela um herói, acaba sensacionalizando, acaba dando evidência demais, e se detalhar demais o método como a pessoa se suicidou. Sabe o que acontece? Tem um noticiário desse, Ponte Rio Niterói, no dia seguinte, os profissionais de saúde já estão na área, porque outras pessoas querem executar o mesmo ato daquela pessoa que foi noticiada no dia anterior. E é muito comum acontecer outros suicídios da mesma forma. Então a questão é como a gente aborda o suicídio, na notícia, na mídia, etc., sem romantizá-lo. Esse é o cuidado. E aí a gente entra num assunto importante: os suicídios têm aumentado muito em jovens. Jovens têm escolhido o extermínio da própria vida, o que é interessante e ao mesmo tempo preocupante. Interessante no sentido do fenômeno que gera interesse, não interessante no sentido positivo. E ao mesmo tempo preocupante, porque como é que um jovem cheio de vida, teoricamente a princípio, com um monte de possibilidades, expectativas, um jovem de 15, 16 anos opta por suicídio? Quase sempre o fator preponderante, o gatilho, a causa são relacionamentos afetivos, amorosos frustrados. Você sabe que no jovem, em construção, tudo ganha uma proporção maior. Uma menina que se apaixona com 14 anos acha que aquela paixão é a paixão da vida dela. Pode se apaixonar por uma vassoura aqui, mas ela acha, adolescente é assim. Tudo ganha uma intensidade maior, tudo ganha uma proporção maior. Tudo é muito bom ou é muito trágico. E assim acontece também nos impulsos. Daí os profissionais do direito penal, por exemplo, estou falando genericamente, claro que há jovens que são exceções. Profissionais do direito penal, por exemplo, quando examinam os crimes hediondos, aqueles crimes com requinte de crueldade, decapitação, esquartejamento, podem ver, quase sempre são cometidos por jovens menor de idade. Por quê? Porque ainda não tem uma formação, uma maturidade completa, não tem aquelas noções que nos criam laços e vínculos aqui, vínculos simbólicos. Não tem família, não tem filhos, não tem estrutura, não tem emprego, não tem responsabilidade, não tem noções de responsabilidade, compromissos com as coisas. Quase sempre os crimes de homicídio com requinte de crueldade. Por quê? Porque são impulsivos. Ora, com o suicídio não seria diferente. Relacionamentos afetivos frustrados, uma outra questão, desempenho escolar. Esse mês, outubro e novembro, são meses preocupantes para suicídio entre jovens. Porque quase sempre esse mês, o jovem que não está bem na escola já sabe que vai perder de ano, vai para recuperação, sei lá. Aumenta a propensão de suicídio. Conflitos sexuais, muita inibição para falar do assunto, questões sexuais, questões de identificação da sexualidade,
questões de identificação, de aceitação da própria orientação sexual, quando é o caso. E aí vem um fato social do preconceito, etc. O bullying e o cyberbullying hoje, né, o bullying pela internet. Quantos jovens têm morrido e às vezes têm se suicidado colocando a câmera, se suicidando ao vivo e jogam o vídeo pela internet. Porque foi vítima de bullying, porque teve uma relação sexual adolescente, juvenil com alguém e o namorado filmou e colocou na internet. E ao colocar na internet, aquilo foi viralizado. Imagine, socialmente falando, como aquilo é sofrido. Se é sofrido para o adulto, é uma exposição da intimidade. Imagine para um jovem que não tem os recursos que o adulto tem, os recursos emocionais construídos. E o que mais chama atenção é o suicídio em crianças. Como é que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos opta por um suicídio? Porque mesmo quando a vida da criança é muito difícil, tudo no mundo, na mente infantil, é lúdico. Tudo é feito de sonhos. Como é que uma criança com uma idade tão tenra opta por suicídio? O que se tem constatado é que quase sempre os fatores preponderantes são abuso sexual, né, na infância, a criança sofrendo violência sexual, e quase sempre uma criança e um jovem que está sofrendo já apresentaram indícios. Às vezes, no caso do adolescente, já foi para um CAPS, já foi para um serviço de saúde, e a gente não percebeu aquilo, que aquele era um paciente em risco. Abuso na criança, abuso sexual ou um ambiente hostil familiar, um ambiente familiar muito hostil. Na área da filosofia, o suicídio sempre foi muito abordado. Albert Camus, o famoso filósofo e escritor francês, tem um texto dele que ele diz que o suicídio deve ser o problema principal da filosofia. Porque do ponto de vista filosófico, o suicídio é o tema que faz a gente pensar, refletir e concluir se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Mas o próprio Alberto Camus, que era um pessimista e tinha tendências depressivas, o próprio Alberto Camus costumava dizer o seguinte: apesar disso, apesar da vida não ter sentido para mim, apesar da vida não ter um sentido, um significado, o suicídio não resolve o problema da falta de significado da vida. Dostoiévski, que também era muito pessimista, costumava dizer que o suicídio é uma atitude que simboliza o desejo do ser humano de ter controle e de decidir por si mesmo cortar o laço da sua própria história ou continuar. Que o suicídio é uma forma da criatura humana brincar de Deus ou brincar da natureza, porque é a natureza que decide o momento que a gente morre, ou Deus, a divindade, do ponto de vista religioso. O suicídio parece ser uma tentativa de ter controle sobre isso nas mãos. Eu é que decido, e não Deus. O que não deixa de ser uma atitude egóica, né? Em vez de eu me submeter à ordem das coisas e à ordem da natureza, o meu ego é que se sobrepõe à natureza, e eu que decido. Durkheim, o famoso, um dos pais da sociologia moderna, Émile Durkheim, tem um livro sobre suicídio, escreveu muito sobre suicídio do ponto de vista do social. Ele falava que o suicídio sempre tem um aspecto social, um fato social. Ele que escreveu tanto sobre a noção de laço social. É ele que vai dizer que o suicídio é uma espécie de rompimento de todos os laços. O indivíduo que está pensando em suicídio e quer se suicidar, ele quer romper com os laços. Então não adianta, naquela fase final, que a pessoa está desencantada, está descontente com tudo, não adianta você dizer é pecado, Deus vai te castigar. Ele não está nem aí para isso nesse momento. Ele não quer nem saber. Nesse momento ele não está ligando para o castigo de Deus. Ele já rompeu com esses laços. Porque se ele tivesse um laço com o divino, ou laço com alguma religiosidade, ele não romperia, mesmo quando ele é religioso. Porque há religiosos que se suicidam. Muitos, aliás. Ora, o suicídio é o último rompimento de todos os laços. E quase sempre há a perda de laços anteriores, como a gente está falando aqui. A perda de um vínculo amoroso, a perda de um emprego, a perda de uma situação específica, a morte de alguém querido, que gera na pessoa essa perda de laços. E quanto menos laços sociais, na noção de Durkheim, mais probabilidade de suicídio. Por isso que o jovem também é um grupo mais de risco, porque o jovem tem menos laço. A pessoa adulta já tem laços com história, se é o caso de ter feito família,
tem gerado filhos, tem compromisso com profissão, com carreira, tem obrigações com as pessoas. O jovem tem poucos laços nesse sentido, tem poucos vínculos simbólicos. É mais frágil, portanto, e portanto é mais impulsivo também. Ora, Émile Durkheim vai dizer que no jovem, na criatura, nós temos 3 tipos de suicídio. O suicídio egóico, que é esse que eu falei, o ego me predomina sobre os valores coletivos. O suicídio idealista, que é aquele por um ideal fanático religioso, terrorista, etc. Ou ideal filosófico, eu acabo me matando ou matando outras pessoas junto, um homem-bomba, por exemplo. E o suicídio anômico, que é quando há uma situação de crise coletiva, ditadura, governo totalitário, perseguição política, etc. A criatura em crise ou crise financeira opta pelo suicídio. Mas em todas as situações, embora Durkheim quisesse dar uma predominância aos aspectos sociais, em todas as situações ele próprio reconhece que sempre há fatores psicológicos, fatores interiores, que não só pelo social se explica, mas fatores internos. A psicanálise costuma dizer que no suicídio o sujeito se torna objeto. Por quê? Porque quando eu mato alguém, na psicanálise, ao cometer um homicídio, eu sou sujeito da minha ação e a pessoa que foi vítima do meu ato é objeto da minha ação. No caso do suicídio, eu me torno objeto. Eu me torno objeto e vítima de mim mesmo. Do ponto de vista legal, o suicídio não é um crime. Legal que eu estou dizendo aqui na justiça humana. Por que não é um crime? Porque o direito, e é bom que seja assim, se ocupa no mínimo possível de interferir na sua vida. O direito faz leis para a gente conviver em sociedade. O direito não vai se intrometer em todas as questões da sua vida privada. O direito vai estabelecer leis para regular a vida em sociedade, o mínimo possível. E é bom que ele interfira o mínimo possível, porque senão vira um totalitarismo. O direito, por exemplo, não pode interferir e punir você porque você pensou em uma coisa ruim, ou porque você tem sentimentos ruins. Mas quando você materializa uma coisa em relação a outra, por exemplo, tirar a vida de alguém é um crime do ponto de vista do direito. Por quê? Porque no fundo você está destruindo um bem jurídico. A vida do outro é um bem jurídico que é alheio. No caso do ponto de vista legal, você se matar não é um crime do ponto de vista do direito, porque do ponto de vista judiciário, você está, na verdade, exterminando o bem jurídico que é seu. Alguém vai dizer, não é um crime porque o suicida não pode se ficar para ser punido. Não, mas aquele que tentou suicídio e que foi salvo, ele não é punido pela lei porque tentou. Só que do ponto de vista espiritual, a coisa é diferente. Há aspectos aqui importantes para a gente examinar. Mas antes disso, uma das questões mais interessantes na área de saúde mental atualmente sobre suicídio é o estudo do espectro do suicídio. O que se tem falado é que o suicida tem uma evolução no seu quadro que a gente não percebe. Isso é o que é o mais interessante em termos de prevenção. Por quê? Se você tem um cuidado de falar de alguém que se suicidou na mídia, etc., se você tem um cuidado para abordar um ato suicida, prevenção sobre suicídio você deve falar sempre. Se você deve ter cuidado em abordar algumas coisas sobre suicídio, sobre prevenção você não deve ter cuidado. Sobre prevenção ao suicídio você deve falar sempre. E uma das questões mais importantes hoje sobre prevenção é o seguinte: a gente não tem a solução para todos os problemas. A gente não vai evitar todos os casos. Mas é importante observar o espectro do suicídio. O que é o espectro do suicídio? A pessoa que se mata começou com pequenos pensamentos e pequenos discursos. Eu queria sumir. Quase a maioria de todos nós já pensou em algum momento assim. Eu quero sumir. Por mim eu pegava o carro e viajava assim na linha verde e não parava mais. Por mim eu dormia e não acordava mais. Do ponto de vista da saúde mental, faz parte do espectro suicida. Só que é aquela ideação inicial. Boa parte das pessoas, em algum momento de grande conflito, de sofrimento, pensa assim: se eu pudesse eu sumia, ninguém ia me encontrar. Mas fica aí e para aí. O problema é que na evolução há alguns quadros que evoluem. Começa assim: eu queria sumir, depois eu não quero morrer, eu não quero me matar não, mas eu queria morrer.
Se eu pudesse desejar alguma coisa, eu desejava que a vida me levasse. Já é outro passo. O pensamento já está mais claro em relação à morte. Já não é sumir, já não é dormir. E a coisa vai evoluindo. Vai evoluindo. Quando a pessoa está falando, é porque a pessoa ainda está, de alguma forma, pedindo socorro. Então essa coisa de está querendo chamar a atenção, depende do que você chamar a atenção. Se é chamar a atenção no sentido de fazer presepada, não. Não é chamar a atenção no sentido de que está fingindo. É chamar a atenção no sentido de que está pedindo socorro. E se está falando é porque está pensando. Só que no grau mais grave, no grau último, a pessoa não fala mais. No último grau, ela já não mais verbaliza, porque ela já está decidida. E aí há outros comportamentos. Se ela tem rede social, Facebook, Instagram, elas fecham as contas. Às vezes bota uma mensagem de despedida que ninguém percebeu, só depois ela percebe. Deixa uma carta, é famosa a carta do suicida, né? Para algum parente, para alguém. Quase sempre já não fala mais. Já está despreocupada com as coisas que preocupavam ela, né? Os compromissos dela. Se isola, já se isolou profundamente, já não dialoga mais. Aí é mais difícil de salvar. Essa pessoa é mais difícil de salvar. Num surto, num desespero, ela comete. Observar, portanto, essa evolução. Mas a doutrina espírita, e é isso que eu queria aqui enfatizar agora para o final, daqui para o final da nossa palestra. A doutrina espírita tem uma contribuição extraordinária para todos nós. Porque o espiritismo vem afirmar que nós somos imortais, que a vida é imortal, mas não apenas isso. O espiritismo, e isso não é pouca coisa, às vezes a gente minimiza isso, mas não é pouca coisa. O espiritismo, quando vem dizer, comprovar que a vida é espiritual, ele confirma o fato de todas as religiões, mas todas as religiões concebiam que há alguma coisa após, mas de maneira vaga. E as coisas de maneira vaga nem sempre dão suporte à nossa vida. Nem sempre dão suporte à nossa vida. Nem sempre uma coisa vaga a longo prazo dá suporte, né? Às vezes a gente tem que ter compensações imediatas. Você entra numa faculdade, você sabe que vai passar por sacrifício, vai abrir mão de algumas coisas para estudar a faculdade, mas você sabe que a longo prazo você vai ter um diploma. Aquilo lhe dá um sentido maior. Mas se a faculdade toda for uma miséria, se a faculdade toda for uma tragédia de sofrimento, se você não tiver nenhuma compensação mais imediata, você não vai aguentar. Não quero me informar não. Eu prefiro fechar meu curso. Então você tem um sentido, que dá um sentido a você a longo prazo, mas tem sentido, você tem que ver sentido no dia a dia da faculdade, para suportar melhor. O espiritismo dá um sentido na vida espiritual a longo prazo, mas dá um sentido na vida espiritual, tornando a vida espiritual próxima. Como diz Allan Kardec, torna a vida espiritual, por assim dizer, palpável, patente. O que as religiões falavam de maneira vaga, o espiritismo descreve de maneira minuciosa. Eu não conheço outra doutrina religiosa que descreve de maneira tão detalhada a vida espiritual, porque são os próprios espíritos que voltam para dar o relato como estão, como se encontram. Essa é a força do espiritismo. E embora o discurso punitivo não funciona no suicídio, mas o discurso que esclarece ajuda bastante. O espiritismo foi a primeira doutrina religiosa, e até hoje os teólogos de outras religiões batem cabeça para dizer: e os suicidas, como é que a gente entende? Deus é bom, misericordioso, mas tem a condenação eterna. E aí, eu vejo sacerdotes católicos, irmãos nossos, pessoas do bem, protestantes, quando perguntam isso para eles, porque se eles falarem que está tudo perdoado por Deus, eles estão dizendo que o suicídio pode ser uma via. E se o suicídio é uma via, o que dizer para as pessoas não se suicidar? O que falar? E como comparar essa pessoa que se suicidou com a outra pessoa que suportou as coisas, que levou adiante de maneira corajosa? Como comparar os dois casos? Se as duas vão para o céu, para o paraíso. Mas por outro lado, se ele fala que o suicida está condenado, como muita religião ainda faz, e fez muito no passado, muito religiosos aliás, se o suicida está condenado para sempre, cadê a misericórdia infinita de Deus? Que coloca Deus como um pai mais punitivo do que um pai humano, porque um pai humano, quando o filho erra, compreende. Meu filho errou, merece ser educado, mas não merece ser punido para sempre. Qual é a mãe e o pai que vai falar isso? Como é que Deus vai dizer isso?
Os teólogos das doutrinas religiosas não conseguem sair desse quebra-cabeça. O Espiritismo consegue explicar de maneira lúcida. Consegue dizer que há consolação, há ajuda, há atenuante para os suicidas. Que os suicidas, que o indivíduo que se suicidou tem jeito, tem ajuda, tem auxílio. Mas é claro que também sofre as consequências do seu ato. Essa forma de esclarecer não é uma forma punitiva, mas a gente precisa esclarecer. Eu conheço 2 jovens de juventude espírita que já me falaram: ó, Flávio, eu tenho depressão, faço tratamento psiquiátrico. E eu vou dizer uma coisa: eu cresci no lar espírita. Cresci no lar espírita, meio rebelde em relação à doutrina, mas minha mãe me levava mesmo assim, fazia evangelho lá na tora, na marra. E em algumas situações minhas de angústia, que eu pensei em suicídio, passou pela minha cabeça, eu me lembrava do umbral, do Vale dos Suicidas, descrito lá por Ivone Pereira, Memória de Suicida. E por incrível que pareça, a ideia de ir para o umbral me segurou aqui. Então a gente não pode desconsiderar também esse caráter pedagógico da doutrina espírita. Esse caráter pedagógico. Claro que não soluciona para todo mundo. Alguém que está muito desesperado, não é só isso. Mas o Espiritismo ajuda muito. Porque vai dizer também Allan Kardec que torna a vida espiritual mais palpável, portanto dá mais esperança a uma vida melhor. Que todas as decepções desse mundo têm um sentido. Sofrer desesperado sem sentido é uma coisa. Mas sofrer sabendo que há um sentido naquilo, e há um aprendizado para aquilo, muda a forma de ver as coisas. E o que Allan Kardec fala é interessante aqui para nós. Allan Kardec é uma coisa... Eu fico admirado com Allan Kardec. Porque Allan Kardec, em pleno século XIX, onde essas questões não eram discutidas, quando você abre as obras de Kardec sobre suicídio, ou melhor, as partes das obras onde ele aborda o assunto suicídio, sempre tem suicídio e loucura, suicídio e desgosto da vida, suicídio e sofrimento e aflições. Kardec naquela época já estava considerando o suicídio como um problema de saúde mental. Suicídio e loucura. A palavra loucura, a gente já pensa no esquizofrênico, no psiquiatra, no paciente psicótico grave, que às vezes tem realmente impulso suicida, compulsão suicida. Mas o termo loucura no século XIX que Allan Kardec usou era sinônimo de qualquer sofrimento emocional. Depressão no século XIX era loucura. Ansiedade no século XIX era loucura. Então, quando você abrir a página Suicídio e Loucura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, leia com essa compreensão da linguagem do século XIX. Porque senão você vai abrir Suicídio e Loucura, eu não sou esquizofrênico, não é para mim não. Não, loucura aí no sentido de sofrimento emocional, é mais abrangente. Todo o problema emocional, seja depressão, ansiedade, ou seja os casos graves, era loucura. Era a linguagem que tinha na época. E é interessante porque uma das questões que leva a pessoa ao suicídio é a falta de esperança, que é chamada em psicologia cognitivo-comportamental desesperança, hopeless. A ideia de que eu não consigo me enxergar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 1 semana, faz eu não ter perspectiva de vida. O Espiritismo dá mais esperança nesse sentido da vida espiritual, que é palpável, que a gente não está só. E é interessante quando a gente pega desgosto da vida, suicídio. Allan Kardec utilizou a expressão desgosto da vida, que é uma expressão mais abrangente, né? Que envolve aí tanto depressão, melancolia, tristeza mais grave, tristeza mais branda, desgosto da vida, ou seja, uma questão de saúde mental. E ele diz: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que o justifiquem? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade, mais sólida e mais durável que espera. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que ele não está recomendando para se matar de trabalhar. Às vezes o trabalho que está gerando adoecimento e a pessoa está pensando em suicídio por causa disso. Ele está dizendo ocupação com fim útil, alguma coisa que faz, que lhe dá prazer. Isso dá o laço, o sentido. Pequenos prazeres. Pode ser o trabalho profissional, quando a gente consegue. Às vezes a conjuntura social e econômica que a gente está, a maioria das pessoas não está no trabalho que gera prazer. Ou a gente tenta um caminho para ter uma relação com o trabalho que tem um certo prazer, para a gente não ficar passando vergonha em rede social. Sextou! Que a cesta cai em cima de mim.
Eu estou dizendo, quando eu falo isso, que a minha semana é toda desgostosa no trabalho e que agora sextou. Quer dizer, eu faço da minha semana uma coisa ruim e o final de semana é o momento de eu me aliviar. Eu tenho que encontrar um caminho, mas às vezes é impossível por conta da conjuntura, às vezes é muito difícil, o trabalho gera desprazer, o trabalho laboral, mas eu tenho que encontrar alguma ocupação que me dê prazer, que me dê sentido. É isso que os espíritos estão falando. Quando alguém, falta de fé no sentido de alguém ter algum tipo de crer, o crer aqui não apenas de acreditar, mas um ideal que faça sentido na vida delas. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, questão 944. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é um crime da lei divina. Algumas traduções têm é uma transgressão da lei divina, que seja. Aí Kardec, com uma recebedoria, porque os Espíritos respondem, o suicídio voluntário é um crime à lei divina. Kardec na 944, letra A. O suicídio não é sempre voluntário? Os Espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, alguém com muita perturbação, às vezes acaba se suicidando por conta do desespero, sem saber o que está fazendo. E mesmo aquele que está sabendo o que está fazendo, no surto, por exemplo, da depressão, porque o depressivo ele não perde a compreensão do real, é diferente da esquizofrenia. Mas ainda assim, no surto, no desespero, numa crise de ausência de dopamina, por exemplo, ele opta pelo suicídio para tentar aliviar, mas não queria realmente se matar. Ele tem atenuante, porque ele estava num surto. Ele não chega no mundo espiritual com a mesma responsabilidade daquele que teve tempo de pensar. Cada caso é um caso, por isso é difícil a gente julgar. O que não significa dizer que todo caso não tenha implicações sérias para a pessoa. A consciência de culpa, o arrependimento, isso existe, sempre. Mas o louco que se mata não sabe o que faz. Olha a expressão que os Espíritos usaram para definir essa questão. Olha a expressão interessante. O que significa dizer que o suicídio, e os Espíritos dizem isso, é uma espécie de revolta. Revolta por alguma coisa que está vivendo na vida. Revolta aqui no sentido de não aceitação. Não aceitação de alguma situação. Então é uma revolta espiritual, porque a Gênesis é o espírito que somos. Só que, às vezes, a pessoa estava cultivando aquela revolta, aquela não aceitação há anos, sem necessariamente querer se matar, e no momento da crise veio o impulso suicida que estava sendo alimentado ali há anos, por conta da revolta. Então a revolta foi o que foi alimentado e o suicídio foi a consequência. A gente tem que estudar isso. A gente tem que estudar isso. Porque as coisas ainda estão muito periclitantes e talvez tendem a piorar um pouco ainda. Então, amigos, nós temos, portanto, na obra, e é interessante que o Kardec vai perguntando, e nessa situação, e naquela situação, as perguntas seguintes são muito interessantes. Quem se deve pensar no suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Responde, insensatos, por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. De novo, não é um trabalho que gera sofrimento. Porque às vezes, a depender da situação, é um trabalho interior. Porque não se trabalharam. Porque não se trabalharam? Porque não mergulharam em torno de si mesmos? Para quê? Para aquilo que os Espíritos chamam de suportar. Ou seja, aquele problema que eu resolvo, que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. E que me causa angústia. Aquilo que eu não posso resolver, materialmente falando, eu preciso me trabalhar diante desse problema. Para aquilo que os Espíritos falaram naquela linguagem da época de Kardec, suportar. Evolução espiritual também tem a ver com suportar. Capacidade de suportar. As almas evoluídas, elas têm uma capacidade de suportar muito maior do que nós. Elas não são insensíveis, pelo contrário, quanto mais evoluído, mais o espírito é sensível. Mas ela tem uma capacidade de suportar de aço inox. Não quebram. Os anjos são fortes como aço inox. Então, interessante porque a existência não lhes teria sido tão penosa se trabalhasse, se conseguisse um sentido para a vida. Nem sempre esse sentido é fácil, nem sempre esse sentido é imediato.
Mas é interessante pensar nisso. O desgosto da vida, a ideia de não se trabalhar ou não trabalhar, não estabelecer algum tipo de vínculo importante, ou de não encontrar um caminho para suportar. Porque às vezes não, sempre há imperfeições em nós que gera revolta. Posso aqui ilustrar com... Eu sei que a gente já está esgotando o horário, me permito já concluir só o raciocínio. Eu posso aqui tirar qualquer exemplo banal. O homem que é machista. Então mulher minha não trabalha. Mulher minha não trabalha. Ou se trabalhar não pode ganhar mais do que eu. Tem muito casamento que eu conheço que entra em crise por causa disso. E não pense que é só sofrimento para a mulher. Para ele também carregar um peso desse nos ombros. Aí acontece ele ficar desempregado. Quantos homens que ficam desempregados e se suicidam porque não conseguem suportar, aspas, a vergonha, aspas. E o que é a vergonha? Vou traduzir a vergonha numa linguagem espírita. Orgulho. Orgulho. O que é que vão pensar? Estou sendo sustentado agora pela minha mulher. Que negócio feio, que negócio... Vão perder a admiração em mim. O que é isso se não orgulho? Então eu prefiro, aspas, como diz alguns, de maneira errada, morrer com dignidade, sair da vida com coragem. Seria ter mais coragem de suportar internamente, ao trabalho, internamente as coisas da vida, do que fugir. Foi esse o erro de Judas. Ele cometeu o equívoco de trair o mestre, mas diz Emmanuel, o erro pior foi não ter ficado na vida física e optado pelo suicídio. Esse foi o erro pior. Resgatou em 12 séculos de reencarnação até culminar em Joana d'Arc, como diz Leon Denis, sendo traído e mais tarde, na pessoa de Joana d'Arc, resgatando os débitos anteriores. Ora, os espíritos sempre me dizem, meus amigos, já caminhando para a conclusão, em reunião mediúnica, certa vez nós recebemos essa orientação e eles me disseram, sempre passe isso adiante. Eu sempre falo isso em palestras sobre suicídio. Eles disseram o seguinte para mim: fale para as pessoas que têm filho, que têm filha, que têm parente, que se suicidaram. E hoje quase nenhuma família se salva. Todas têm algum membro que já cometeu suicídio. Fale para essas pessoas que sejam felizes. Quer ajudar o amado, o ser amado que se foi, seja feliz nesse mundo. A melhor forma de ajudá-lo é assim. Sabe por quê? Um dos piores sofrimentos da pessoa que se suicidou é olhar os seres queridos despedaçados por causa daquilo que ele fez. Uma das maiores angústias é ver o que foi que ele gerou pelo suicídio. Então, quer ajudar eles? Sejam felizes. Porque essa felicidade vai ser convertida em vibração positiva para eles e alívio para eles. Então é a melhor forma. A obra mediúnica, a literatura mediúnica é rica em casos da descrição da pessoa que se suicidou. Emmanuel diz assim que a primeira situação do espírito que se suicida no além é o desapontamento de estar percebendo que a vida continua com os mesmos problemas e agora com um problema a mais. Esse é o primeiro, porque a pessoa achava que ia mergulhar num sono. A segunda situação é a sensação de um tempo perdido, da oportunidade que se perdeu. A terceira, a consciência de culpa. E a quarta, as dores, entre aspas, muitas aspas, físicas e morais que o espírito experimenta por conta de ter ainda vínculo psíquico e perispiritual, vibratório com o corpo. Daí a tragédia de se sentir sendo sepultado, asfixia dentro do caixão, a decomposição do cadáver que Kardec descreve no Céu e Inferno, e o suicida preso ao cadáver achando que estava sendo decomposto. As sensações, né? E as situações que é descrita. Ivone Pereira descreve, ela própria quando começou a ter assim uma vida amorosa, ou melhor, querer ter uma vida amorosa, o guia espiritual dela, porque guia espiritual não é brincadeira, e o povo quer ser médium ostensivo para ver o guia claramente, né? Charles apareceu para ela e disse assim: você veio de mais de uma encarnação perdendo a existência por suicídio, por causa de dramas afetivos. Não está no seu programa espiritual você se consorciar, se casar e se relacionar com alguém. Veja que notícia desconsoladora o guia dá para uma mulher jovem ainda, e ela cheia de ânsia
Ele diz assim: não está no seu programa, você tem o seu livre-arbítrio, você pode até optar, mas suas tendências do passado voltarão com força. Você se matou mais de uma vez por conta de dramas amorosos. E aí, quando ela fez mais ou menos uns 16, 17 anos, ela teve uma regressão de memória. Mais tarde ela foi perceber que foi o próprio Charles que induziu. Ela se viu no século XIX, em Portugal, depois de um conflito no casamento. Ela, grávida, se atira no Rio Tejo, em Portugal, e se mata. E ela vivencia a experiência do suicídio. A asfixia, a falta de ar, a água entrando nos pulmões e a sensação de que não morria. E a água continuava entrando, e ela se afogando repetidamente. Não estava se afogando, era a consciência de culpa que fazia ela sentir se afogando várias vezes, voltar ao assunto. E daqui a pouco o corpo dela foi retirado por alguém, os trabalhadores braçais, e ela viu o próprio pai, que era o Charles, o guia espiritual dela reencarnado, despedaçado, ajoelhando-se diante dela e gritando: minha filha, como é que você fez isso comigo? E aquilo era uma dor no coração dela. E ela, com vergonha, porque estava despida as roupas, alguns sinais de piranhas que haviam mordido ela e as dores que ela sentia, e ela gritando para o pai não respondia. Claro que não respondia, ela estava desencarnada, só que presa à matéria. E depois o sepultamento, a dor do sepultamento, a asfixia dentro do caixão, e ela sentindo aquilo tudo. E ela disse, como também outros espíritos, que invariavelmente o suicida volta com a área danificada. No caso dela, voltou com o emocional danificado e com alguns impedimentos na vida, mas é um caso excepcional. De maneira geral, o suicida volta com a área danificada, como diz Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971. O indivíduo dá um tiro na cabeça, a área que lesou no perispírito, não é no corpo, volta com afasia, com surdez, com mudez, com síndrome de Down, com autismo, com idiotia, a depender do caso. Cada caso é um caso. Se atirou de um lugar alto, volta tetraplégico, paraplégico, anencéfalo. Deu um tiro no coração, volta com cardiopatias desde pequeno, desde criança. Ingeriu veneno, volta com problemas respiratórios, com problemas digestivos por conta do veneno que digeriu, que destruiu. A depender da área específica, a pessoa volta lesionada por aquilo que fez em relação ao corpo, com uma provação para agora dar valor à vida daquilo que não deu. Portanto, meus amigos, o suicídio é uma solução que não soluciona. É uma estratégia falsa. E o Espiritismo, com o acervo de informações dele, nos esclarece sobremaneira. Vai adicionar o aspecto espiritual, nós não estamos sozinhos. Quando alimentamos a ideia suicida, é óbvio que outras mentes começam a alimentar ainda mais em nós. Como em qualquer ideia, a gente nunca está sozinho, sempre se conecta com outras mentes. Mas sobretudo entender que o suicídio deve ser enfrentado com tratamento emocional, qualquer tipo de terapia, tratamento espiritual que a Casa Espírita oferece. Essa é uma espécie de terapia aqui hoje, como a fluidoterapia, a água fluidificada, o evangelho no lar. Se for o caso, o tratamento psiquiátrico, que ajuda a compensar o desequilíbrio químico da bioquímica cerebral. Mas também, indispensavelmente, a mudança de atitude perante a vida, o esforço de ser melhor, de praticar o bem, de exercer o bem, de exercer a solidariedade, que vai fazendo a gente sair de si e olhar para o próximo, se vincular ao próximo, não se sentir tão só. Sozinhos que não estamos no mundo espiritual, mas também conectados com outras pessoas, com outras criaturas humanas. E para concluir definitivamente, eu me lembro que Chico Xavier dizia, quando dos meus momentos de maior desespero, Chico Xavier não constituiu família e tinha uma vida muito dedicada ao bem, mas também muito pobre. Ele dizia em Natal, no período de Natal, quando as pessoas estavam com suas famílias, que ele ficava mais angustiado. Ele dizia, nesses momentos, quando eu ficava mais angustiado, me sentindo sozinho, Emmanuel dizia, pare um pouco de psicografar e vamos comigo para algumas pessoas, visitar algumas pessoas. E eu ia, dizia ele, nas casas mais humildes, nas situações mais deploráveis, sentava para tomar café com essas pessoas, olhava nos olhos dessas pessoas e aquela energia voltava, o vigor e a alegria de viver, a disposição renovava, e aquilo me ajudava para continuar a tarefa, dando sentido à minha vida, no bem, no amor, na paz. Portanto, refletamos sobre tudo isso. A vida tem um objetivo espiritual. A vida material se escoa rápido. Para que antecipar através da destruição?
Por que não encontrar um caminho de lidar e não nos arrependeremos mais tarde, após a vida física? Nunca vi um espírito, um mundo espiritual, dizer assim: ó, gente, eu vivi na terra suportando umas coisas, amei muito, fiz muito bem, agora estou arrependido. Não sejam trouxas que nem eu, não. Eu nunca vi. Eu só vejo espírito arrependido dizendo: eu queria ter feito mais um bem, não queria ter me suicidado, queria ter ficado no mundo físico, queria ter feito mais bem às pessoas, ser menos egoístas. É isso que eu ouço de arrependimento no mundo espiritual. Nunca ouço espírito dizer que está arrependido de ter feito bem ou de ter suportado as provas da vida. Muito obrigado, muita paz.